E esses são os dois versículos que o Senhor falou ao meu coração e que eu começo lendo, que diz lá em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia, letra maiúscula, lá em Hebreus 10, 25. Como faz tempo que eu não prego, vou gastar umas 2 horas, amém? Brincadeira. Eu estava agora nas férias, tinha saído para dar uma volta com a Cibele num shopping, e os homens vão concordar comigo, quando mulher entra para olhar a loja em shopping, o que o homem faz? Senta. Corre procurar um banquinho do lado de fora para sentar, amém? E foi exatamente o que eu fiz. E aquele momento que eu sentei ali, não é para expor minha esposa, não, mas ela demorou um pouquinho. Mas já expondo, né, meu amor? Ela demorou um pouquinho. Deixa eu ver se é água, tá, gente? Primeira vez que eu tomo dessa caneca. Ela demorou um pouquinho, eu falei, bom, comecei a falar com Deus e naquele dia eu já sabia que a ministração dessa noite estaria sob minha responsabilidade. E eu comecei a falar com Deus, Deus começou a falar comigo e falou, abra aí a tela de digitação aí de textos do seu celular e comece a escrever. Falei, amém, Senhor. E as palavras começaram a vir e eu comecei a escrever e eu falei, Deus, não faz isso não. As pessoas não vão me amar mais. Mas o fato é que Deus falou muito comigo, nós temos experimentado algo diferente, um tempo diferente aqui nessa igreja. E se você estava aqui no domingo, você vai se lembrar. Se você não estava, eu quero anunciar para você que o tema desse ano para nós é Ano de Romper. E nós já temos feito isso. O Senhor tem rompido barreiras em nosso meio. Cadeias têm caído. E nós temos experimentado o novo de Deus aqui. Eu creio que assim será, como tem sido profetizado nesse altar, como hoje mesmo já foi falado aqui e orado pela boca do Edinho. E interessante que nós temos pregadores com características muito diferentes, muito distintas aqui. Nós temos o Tiago, que tem um conhecimento profundo da Bíblia, e ele usa muito isso, e isso é muito lindo. Nós temos a Rebeca, que traz uns estudos aqui com mapas e com detalhes, e a gente viaja lá junto com ela naquele texto, naquele estudo, nos exemplos que ela dá. Nós temos o Rodrigo e a Fabi, que, via de regra, tem palavras proféticas que são trazidas para nós. E eu gosto muito de falar sobre cotidianos, sobre coisas que a gente vive no dia a dia, sobre o que é a nossa vida prática como cristãos. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Deixa eu ver se eu já sei brincar com esse negócio aqui. Opa, deu certo. O tema da nossa mensagem essa noite é DDD. Não é BBB não, tá? É DDD. E antes que eu coloque para você entender o que quer dizer esse DDD, vou ver se eu consigo trabalhar sem esse negócio aqui, que começando a ficar incomodado com isso. Eu quero te dizer que eu poderia falar aqui para a igreja, para aqueles que estão aqui,
dizer algo que é meio chavão, essa palavra essa noite não é para você, porque afinal de contas você está aqui. E o tema central dessa reflexão, num primeiro momento, não se aplica aos que estão aqui, ao menos que estão aqui hoje. Mas em algum momento no decorrer do tempo que nós vamos refletir sobre essa mensagem, com certeza eu e você vamos nos identificar em algumas citações, em alguns exemplos, em algumas áreas. Isso será bom porque minha intenção aqui é desmistificar algumas coisas aqui. E para isso eu falo também com você que está aqui. Eu falo com você que está nos assistindo pelo canal da igreja no YouTube. Quem sabe você que faz parte dessa comunidade. E também você que faz parte de outras igrejas, ou quem sabe você que nunca entrou numa igreja, e está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez hoje. Que o Senhor fale aos nossos corações. E ao falarmos sobre os 3D, ou DDD, do tema dessa mensagem, eu chamo a atenção exatamente agora, quando eu mostrar para você o que significam os 3Ds, pela ordem que eles estão descritos. Vamos lá? Desanimado, desinteressado, desigrejado. Quantos já ouviram falar desse termo, desigrejado? E quando eu falo da ordem, é porque justamente é assim que começa o processo em que o crente, eu volto a frisar, queridos, eu não estou falando, apontando para ninguém, julgando ninguém, remetendo essa palavra a ninguém que não está aqui. Tudo isso que nós vamos viver aqui essa noite, que nós vamos dividir, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo aqui, não apenas eu falando e vocês ouvindo, é algo que tem assolado a igreja no Brasil. Porque é exatamente assim que começa o processo, o crente fica desanimado, no segundo estágio ele fica desinteressado, e no estágio mais crítico, o mais problemático, e que chega a ser uma triste estatística nas igrejas do Brasil, e que aumenta cada vez mais, pessoas que passam a fazer parte dos desigrejados. Aqueles que decidem não frequentar mais a igreja, que se contentam em assistir pregações no YouTube, na televisão, ou até mesmo nem isso, e falam, mas o que importa é eu e Deus. E o fato é que sim, a cada dia cresce mais o número de cristãos que simplesmente não querem mais ir à igreja. Eles dizem amar Jesus, mas não suportam a ideia de participar de uma igreja local. Isso por diversos motivos. E o relato de muitos desses desigrejados é que têm dificuldade em congregar, porque viveram terríveis experiências de serem julgados, discriminados, decepcionados com os irmãos, com membros, com líderes, com pastores. Está fazendo algum sentido para você, por enquanto? Ou eu estou falando um monte de besteira aqui? E eu quero então lançar algumas perguntas. Não para que você responda nada para mim ou para ninguém aí. Até mesmo para que ninguém se exponha, não é essa a intenção nesse lugar essa noite. Mas para que no seu interior essas questões sejam avaliadas e possamos sair daqui, sim, possamos, porque eu me incluo nisso, um pouco mais esclarecidos, renovados, reativados. A Edinho, quando estava aqui orando, ministrando, ele mencionou também a palavra
Ativar. Ativar é uma palavra muito usada nos dias de hoje. Então, de alguma forma, a minha intenção aqui com você essa noite, ou com você que está assistindo essa ministração, é ativar em você um desejo ardente, se possível irresistível, incontrolável, que é estar presente, congregar, sentir o cheiro da sua igreja. Amém? Eu falei que eu lançaria aqui perguntas, então vamos a elas. Mas eu quero fazer um caminho inverso, um caminho contrário. E talvez você ache que eu fiquei meio maluco, mas não se assuste. Daqui a pouco tudo ficará mais claro. Vamos lá. Está dando para enxergar bem aí? E melhor apagar um pouco a luz aqui? Querem que apague? Está dando para enxergar? O que prende pessoas DDD à igreja? Suas vontades? Seu egocentrismo? Seu ministério? O ativismo? Seus amigos? E nesse caso a igreja é tratada como um clube social. Religiosidade? Talvez o mais perigoso, porque essa pessoa DDD se prendeu às doutrinas e para ela isso é o suficiente. A denominação, que são aqueles que torcem para um time, votam num partido e só acreditam na sua denominação. Quantos conhecem alguém assim? Louvor, não no sentido da adoração, mas porque curte a música, a vibe. O pastor XYZ, o cara, e é só nele que eu acredito, não serve mais ninguém. Ou o que prende essa pessoa, ou deveria prender essas pessoas, é simplesmente o que de fato importa. Alguém muito importante chamado Jesus Cristo e algo ainda mais importante chamado vontade de Deus. Continua fazendo sentido? Temos ouvido muitas coisas acerca da igreja. Muitos questionamentos que vão diretamente de encontro a tudo isso que nós falamos aqui até agora. Sim ou não? Que vão de encontro, abrindo um parêntese, para algo local, para algo que nós temos vivido, e eu não vou entrar em detalhes aqui. Questionamentos que muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade têm feito a si mesmos, têm feito uns aos outros. Mas como nós decidimos e anunciamos e temos vivido, e hoje já vivemos um pouco mais disso aqui essa noite, é tempo de romper. É tempo desses questionamentos não fazerem uma diferença predominante a ponto de tornar pessoas DDD nesse lugar. Que não cheguem a ser nem o primeiro D, não fiquem desanimados. E que ao contrário disso, sejam ativados em seu espírito. E a começar por nós que estamos aqui essa noite, sejamos agentes de transformação aqui, sejamos agentes que vão impactar outras vidas, que vão ter essa coragem a mais, como também já foi dito essa noite aqui nesse altar, de insistir um pouco mais, de pagar um pouquinho mais o preço e trazer pessoas. Quem sabe tudo que a pessoa precisa é de um toque seu. Quem sabe tudo que a pessoa precisa é um estímulo seu. Quem sabe você vai comentar sobre o culto que haverá numa noite ou num domingo pela manhã, e a pessoa falar para você algo que está sendo um impedimento, e uma palavra sua vai fazer com que ela se posicione de maneira diferente. Eu e você temos essa responsabilidade, amém?
Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos mais ficar na inércia. Nós não podemos mais ficar acomodados. O Tiago ministrou aqui domingo e no final do culto, na ceia, nós cantamos. O véu se rompeu, queridos. Jesus pagou o preço na cruz por mim e por você, com o preço precioso do seu sangue. A pedra preciosa, inabalável que nós cantamos hoje aqui. Então é tempo de romper, o véu já se rasgou. E nós falamos muito, né, Edinho, sobre... eu não preciso me preocupar com números. Eu não preciso me preocupar com quantidade. Realmente nós temos falado isso. Porque o que mais importa não é que essa igreja esteja lotada de pessoas. Porque de que adianta esse lugar estar cheio, estar lotado, não existir mais lugar, pessoas ficarem em pé, se nós continuarmos a viver mais do mesmo. Nós continuaremos a ter pessoas e mais pessoas e pessoas. Quando o que é importante, e isso que tem sido trabalhado, é que haja qualidade para que a quantidade de pessoas que chegarem até aqui sejam alimentados, sejam renovados, sejam restaurados. Entrem por essas portas e saiam daqui e vão contar para outras. Eu quero estar naquele lugar. Não por causa de nenhum homem, mas porque a palavra do Senhor é ministrada, porque a unção do Senhor está nesse lugar, porque homens e mulheres comprometidos com a obra e com essa palavra, e com essa obra, com essa igreja, não medem esforços, e isso vai refletir sobre aqueles que estarão aqui. E minha e sua responsabilidade é sair daqui essa noite, e amanhã, e depois, você começar já no seu coração, lembrar de pessoas, ser incomodado, e ir atrás, trazer essas pessoas, prepará-las para chegar até aqui. Como? Ministrando aos seus corações, entendendo quais são as suas necessidades, pagando o preço por essas vidas. Então, quando eles chegarem aqui, não serão 5 pessoas que vão cuidar delas. Não será o pastor que vai cuidar delas apenas. Seremos todos nós que cuidaremos uns dos outros. Que viveremos como a igreja de Atos vivia. Porque tinham tudo em comum. Eu falei um pouquinho do nosso contexto atual. E falando sobre isso que eu tenho te incentivado agora, que também na ministração do louvor foi falado. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de quando nós nos reunimos aqui, no começo do ano, com os líderes dos ministérios. Eu lembro que eu disse algo que eu vou repetir aqui, que Deus usa pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis. Talvez você se ache um improvável. Talvez você se ache incapaz de realizar coisas não impossíveis, mas as mais simples. Como ligar para alguém ou mandar uma mensagem: irmão, o que está acontecendo? Eu não tenho visto você. Não porque você está cobrando a presença de alguém, mas porque você se importa com a presença dessa pessoa. E é claro que você vai fazer isso com quem você tem, no mínimo, um grau de afinidade. Porque essa pessoa vai se sentir em liberdade, ela vai se sentir segura. E talvez ela compartilhe coisas com você que a tem feito sofrer, a tem afastado, a tem desanimado. E é nessa hora que você vai entrar. E que você vai ser esse braço aí, esse ramo que vai fazer florescer esse jardim. Eu fico fascinado com as coisas que Deus faz, porque eu não acredito em coincidência, eu sei que ela não existe quando se trata de falar das coisas de Deus, do reino de Deus.
E é muito lindo quando... E muitas vezes eu já vivi isso aqui, como ministro de louvor, e eu preparava a ministração, e os outros ministros também, os que estão aqui hoje. E você não saber o que vai ser ministrado, não saber o que o pregador do dia vai trazer, e tudo se encaixa perfeitamente. Como se tudo tivesse sido combinado. Combinamos alguma coisa, Edinho? Combinamos, Michel? Porque foi combinado no céu. O Senhor sabe o que eu e você precisamos. E eu vou voltar a falar dessa questão do improvável lá na frente. E eu falei de falar de perguntas, que eu lançaria perguntas, eu vou lançar mais uma agora. O que Deus espera de você, como parte da comunidade que você frequenta, seja aqui, Nova Vida de Alphaville, seja em outro lugar, onde eu pressuponho que foi o próprio Deus que te colocou? O que Deus espera de você? Se examine aí, o que Deus espera de mim? E já, de bate-pronto, antes que você respire, eu emendo outra pergunta. Se o próprio Deus o colocou, você pode dizer que foi plantado nesse lugar onde você está? E que existem raízes que te prendem? E aí eu abro um parêntese para falar um pouquinho sobre raízes. Creio que todos sabem o que é uma raiz. Mas a definição de raiz no dicionário, o significado, é base ou parte inferior de algo. Parte inferior das plantas que geralmente cresce na direção contrária à do crescimento do caule. Com que elas se fixam ao solo e com que dele extraem água e sais minerais. Dá para fazer um paralelo em nós como pessoas enraizadas? O Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos colocou aí, onde você está. Criamos raízes e nós somos alimentados. Frequentemente estamos aqui, somos ministrados através do louvor, através das orações, das ministrações, das palavras pregadas. Recebemos nutrientes e aí o tronco cresce, o caule, os ramos, os galhos, os frutos. E aí tudo faz sentido, amém? Bom, lembram lá que no início eu falei que eu ia fazer um caminho contrário? Sobre essas perguntas aí, essas aqui? Sobre o que prende pessoas à igreja, sendo que o tema central dessa mensagem é justamente o inverso. E agora nós vamos entender juntos, porque eu vou fazer as mesmas perguntas, para um contexto totalmente inverso. E aí nós vamos ver como é que encaixa. Então dá uma olhada aí mais uma vez. O que prende pessoas, DDD, igreja. Agora é o que afasta pessoas, DDD, da igreja. Ah, mas são as mesmas coisas, os mesmos tópicos, as mesmas perguntas, sim. Mas veja que a resposta é diferente. O que afasta pessoas DDD da igreja? Suas vontades? O egocentrismo tomou conta do coração a tal ponto que se as vontades não forem atendidas, a igreja simplesmente não serve mais. Seu ministério, essas pessoas passam a exercer o ministério por puro ativismo, mas não existe mais a paixão por servir. Seus amigos, aqueles amigos que antes eram os amigos chegados do peito, aqueles mais chegados que o irmão, essa pessoa começa a vê-los como grupos ou panelas e não se enxerga mais, não se encaixa. Religiosidade. Se prendeu tanto às doutrinas e acha que sabe tanto que nada mais acrescenta, nada mais traz crescimento à sua vida. Então se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui?
a denominação. Então ele passa a comparar a denominação onde ele está com outras, ou até mesmo com outras comunidades de sua própria denominação, em outras localidades, em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, e começa a achar que o alimento do vizinho é melhor que o seu. Louvor, começa a se incomodar com tudo, com o tipo de música, muito lenta, muito rápida. Nossa, parece um mantra. Como repetem. Não gosto desse ministro. Já ouviram isso em algum lugar? Pastor. O pastor XYZ não é mais o cara e não serve mais. Está ultrapassado. São os mesmos tópicos. São as mesmas situações. São as mesmas perguntas para respostas tão antagônicas. E o conceito de antagônico é que é de opiniões contrárias sobre o mesmo tema, o mesmo argumento. Ao passar por esse processo, o crente, o membro da igreja, começa a apresentar os sintomas. E começa a acontecer algo que se chama desculpas para não ir mais à igreja. E nós poderíamos enumerar muitas desculpas. Mas aqui nessa noite, só para manter o número 3, DDD, 3 desculpas. Sabe o que quer dizer isso? Como diria o filósofo Tadeu Schmitt, nada. Mas só para a gente não alongar muito. E aí nós vamos para a primeira desculpa. Aqui. Na igreja só tem pessoas hipócritas. E aí nós temos o versículo de Efésios 4, 15 e 16, que diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sem dúvida, essa é a desculpa mais usada para aqueles que não querem frequentar uma igreja. Realmente é uma verdade. Existem pessoas hipócritas dentro das igrejas, dentro do trabalho, dentro dos círculos de relacionamento, não apenas nas igrejas. Mas nós não podemos esquecer que a igreja é como que um hospital cheio de pessoas doentes que precisam de cura. Ou eu e você não precisamos de cura? Ou eu e você em algum momento não somos cheios de melindres? E nós nos excluímos. Quando nós pensamos que estamos sendo excluídos, o fato é que nós estamos nos excluindo. Nós estamos nos afastando de pessoas. E aí você pode dizer, por que esse cara está falando? O que ele sabe para falar isso? O que eu sei, e por isso que eu gosto de falar sobre o cotidiano, é aquilo que muitas vezes eu vivi. Porque assim como você, eu preciso ser transformado todos os dias. Assim como você, a carne, a natureza pecaminosa humana que habita, embora o Espírito Santo habite em nós, nos leva a errar constantemente. Em algum momento eu já me senti excluído, quando na verdade eu estava excluindo. E precisou acontecer um processo, e está acontecendo um processo na minha vida que tem transformado isso. E quando Jesus foi questionado pelos religiosos, por comer com pecadores e pessoas de má fama, o que ele respondeu? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E foi assim que nós fomos tirados desse mundo, desse lamaçal de pecado, e fomos trazidos, fomos remetidos para o reino da maravilhosa luz. É errado eu dizer que a igreja é composta de pessoas imperfeitas? É errado? Ou nós vivemos em igrejas onde todo mundo é perfeito? Onde ninguém fala nada de ninguém, ninguém se esbarra com ninguém, ninguém discute, ninguém fala, ó, irmãozinho ali, aquele cara está ministrando louvor, quem é ele? Será que ele podia estar ali? O que ele está falando? Será que ele vive o que ele está cantando? Ah, Celso está lá pregando a palavra. Será que esse cara é habilitado para isso? A igreja é composta, querido, por pessoas imperfeitas, que ao se relacionarem com Deus e com os outros irmãos, buscam aprender, crescer, se aperfeiçoar. Ou seja, a igreja é feita por pessoas como eu e como você. E como diz a palavra, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vou ler de novo o versículo de Efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a minha função? Qual é a sua função? Vamos à segunda desculpa. Eu amo Jesus, mas não gosto mais da igreja. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Não me afastarei de Deus. Meu relacionamento com Deus, com Jesus, ninguém vai tirar, mas prefiro ficar aqui em casa. Igreja não. A igreja não. Quem é que lembra da ministração do Leandro Vieira? A igreja não. Não é a igreja, queridos. Não é a igreja. Eu amo Jesus, mas não gosto mais da igreja. E aí a gente volta para o versículo lá do início. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Quando Jesus veio à terra, ele veio para salvar homens e mulheres de todas as línguas, raças, classes sociais. E a esse grupo de pessoas ele deu o nome de igreja. O apóstolo Paulo explicou que a igreja é como uma noiva e Jesus como um noivo. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas dizem estar bem com Deus e mal com a igreja. E isso é um grande problema, porque não dá para você gostar do noivo, Jesus, e não gostar da noiva, a igreja. Você imagina que você tem um amigo e ele vai se casar e ele tem uma noiva, e você convida um noivo para jantar na sua casa, mas você diz para ele, olha, quero te convidar para jantar comigo, na minha casa, com a minha família, mas não traz a noiva não. Porque você é meu amigo, meu brother, meu camarada, amigo de todas as horas, mas eu não gosto da sua noiva. Podemos dizer ao noivo que queremos jantar em sua casa, mas sem que a sua noiva participe? Porque nós somos amigos só do noivo. Se você dissesse isso para um amigão seu, o que você acha que ele responderia? Ele toparia? Ou ele responderia dessa maneira, eu estou fora, eu não quero. Ela é minha noiva, a minha amada. Eu sei que ela ainda não é perfeita. Aleluia. Mas ela é minha.
E por isso eu não posso fazer nada sem a presença dela. Amém? Muitas vezes esse é o argumento daqueles que querem ser chamados de cristãos, mas que não querem se envolver com os irmãos, não querem se envolver com o ministério, com a obra. Não querem se envolver para crescerem espiritualmente. A Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, o Senhor ordena ali a sua bênção. Por isso nós nos reunimos em comunidade, em congregação. Leia lá Salmo 133 e você verá um pouco mais sobre isso. Isso porque quando a igreja se reúne, o nome de Deus é exaltado através do louvor. A sua palavra é pregada, fazendo com que o alimento espiritual seja distribuído aos membros do corpo de Cristo. E se dissermos que amamos a Jesus, devemos também amar as coisas que Ele ama. E Ele ama a igreja. Sabemos que Cristo ama a igreja, pois está edificando o seu reino sobre ela. E isso está sendo dito aqui desde o período do louvor. Para que fique incutido na minha mente, na sua mente, no meu e no seu coração. Se dissermos que amamos a Jesus, devemos também amar as mesmas coisas que Ele ama. Terceira e última desculpa. Essa é muito usada, ou não? Muito? Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Quarta-feira, então, puxa. Culto é à noite, 8h20 da noite. Eu tenho que trabalhar amanhã. Eu peguei trânsito, eu pego trânsito. Eu prefiro ir para casa. Tomar banho, jantar. Assistir um seriado no Netflix. Tem que cortar essa parte porque é merchan, depois vão... E ali tem também o texto, que vai contra isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quem nunca ouviu ou nunca até mesmo deu essa desculpa para alguém, para não ir para a igreja, para não vir para a igreja? Todos nós temos 24 horas, amém? O seu dia tem 24 horas? Alguém tem menos? Alguém tem mais aí? 20 horas? 30 horas? Não, né? 24 horas. E nós sempre damos prioridade para quê? Para aquilo que nós achamos mais importante, ok? Ou mais prazeroso. E nós ficamos tão envolvidos nessas coisas que nem vemos o tempo passar. Não é? Esses seriados do Netflix, eles são legais. Eu não tenho costume de assistir, mas eu admito que são legais, mas eles são um rouba-tempo. Eles são um rouba-tempo do caramba, não são? Porque o sujeito começa a assistir um seriado lá e como está disponível todos os episódios, não é igual a TV aberta, né? Que você assiste lá uma vez por semana, fica esperando tal. Não, está lá, controle na mão. E se tem 35 episódios, tem gente que assiste de uma vez, não tem? E a internet? E o WhatsApp? E o YouTube? Ficamos tão envolvidos nessas coisas que nós simplesmente não vemos o tempo passar. Arrumamos tempo para fazer tudo o que nós gostamos. E muitas vezes nós não temos tempo de nos reunirmos com pessoas que creem no mesmo Deus.
que estão dizendo que o reino de Deus precisa ser propagado. E nós não fazemos daquilo que deveria ser a prioridade algo mais importante. Estou caminhando para o final. Tem alguns minutinhos ainda. O fato é que eu coloquei aqui 3 desculpas e poderia colocar muito mais. Eu fui buscar alguns estudos sobre isso quando Deus me deu essa palavra. Fiquei mergulhado nisso alguns dias. Principalmente segunda, ontem, um pouco hoje. Estudos de homens de Deus que têm se dedicado a essa questão, que têm se preocupado com a questão dos desigrejados, que é o nível mais crítico, mas também com os desanimados. E o fato é que, de fato, sendo repetitivo de propósito, é que não há desculpas, queridos. Simplesmente não há desculpas. Eu acabei de apresentar aí 3 desculpas comuns que as pessoas dão. E o meu conselho para você aqui, mas, de novo dizendo, eu acho que você está um pouco fora disso nesse contexto de hoje, porque você priorizou estar aqui. Então, para que você leve para outras pessoas, para que você admoeste outras pessoas, é que você diga a essas pessoas, não siga essa onda. Não siga a onda dos desigrejados que pensam que podem se desenvolver sozinhos, se relacionar com Deus sozinhos, sem se envolver com outros irmãos, sem congregar, sem sentir o cheiro da sua igreja. Valorize a comunhão como a igreja de Atos, como eu disse há pouco aqui, e obedeça a ordem do apóstolo Paulo, que diz, não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está às portas. E nós temos ouvido muito isso, eu e você não sabemos quando será, mas o fato é que Ele está. E voltando, quando eu falei lá das pessoas improváveis, que Deus usa para realizar coisas impossíveis, e nós já vamos caminhar mesmo para o final, lembra que eu falei disso, que eu voltaria nisso? Lá em Mateus 10, de 1 a 8, não sei se eu coloquei aqui. Opa. Saiu? Mas eu não coloquei. Mateus 10, de 1 a 8, diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Obrigado, querido. Nessa passagem, Jesus instrui seus discípulos sobre o objetivo da sua missão, a essência da sua mensagem, os trabalhos que deveriam realizar, os equipamentos que eles deveriam usar e os procedimentos a serem seguidos. Jesus concede, então, àqueles 12 discípulos o poder delegado que ele mesmo possuía. E que a palavra de Deus também nos garante. Amém? Ou seja, a autoridade para exercer o ministério messiânico, ir adiante em direção à cura do mal, expulsar os demônios, curar os enfermos. Como o Senhor poderia ter escolhido esses 12? O que eles tinham de especial para serem escolhidos?
Será que eles tinham diplomas, títulos, status? Por que eles foram escolhidos? Eram pastores? Nos dias atuais seria mais ou menos assim. Como foi possível escolherem esses 12 para serem discípulos da primeira geração? O que o pastor viu neles e será que é porque as suas condições financeiras, sua formação, seus diplomas, seus títulos? O próprio Jesus, na escolha de seus discípulos, não estava ligado a nenhuma dessas perguntas, mas sim na possibilidade concreta, naquele tempo, de pessoas sem nome, sem cargos, sem títulos, sem diplomas para realizar, por através de suas vidas, coisas impossíveis e improváveis. Quantos se colocam nessa condição? Serem usados pelo Senhor para realizar o impossível, para realizar o improvável, para ser usado por Deus daí, da maneira como você é, na sua peculiaridade, na sua talvez simplicidade, ou no seu grande conhecimento, mas de uma forma ou de outra, apaixonado pelo Jesus que me salvou, que te salvou, apaixonado por essa obra, que tem a responsabilidade, através de mim e de você, de continuar a salvar e salvar e salvar vidas. Dentro da nossa visão humana tão pequena, talvez nem eu, nem você escolhêssemos pessoas como Jesus escolheu. Pedro, nossa. Talvez o mais improvável de todos, né? Tomé, um incrédulo. Judas, um traidor. Mas Jesus, naquela época e ainda hoje, e seguirá fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele enxerga além. Amém? Ele enxerga além das aparências. Ele enxerga além das tuas dificuldades. Ele enxerga além daquilo que você diz, puxa, eu não sou capaz. Logo eu. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Ele escolheu você. Ele escolheu você. Essa é a notícia, essa é a boa notícia, essa é a grande notícia essa noite. Olha para quem está aí perto de você e diz, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Aleluia. Diferente de nós, que muitas vezes julgamos as pessoas e emitimos um juízo de valor. Jesus escolheu pescadores, coletores de impostos, políticos, líderes, liderados, cultos, incultos. E como eu disse, Ele escolhe a mim e a você. Com todas as nossas falhas, fraquezas, diferenças, teimosia. E nos coloca junto no mesmo barco chamado igreja. A igreja do Senhor. Para que convivamos juntos. Para que cresçamos juntos. Para que nos esbarremos. Mas que isso não seja motivo para nós nos afastarmos. Que isso não seja motivo para nós irmos embora. Para trabalharmos juntos, para crescermos e para levar adiante a palavra da salvação. E se você se sente pequeno, se você se sente desprezado, saiba que Deus vai te usar como uma pessoa comum. E Ele realizará através da sua vida uma obra extraordinária. Você é um improvável de Deus?
Você é o improvável de Deus nesse tempo e no lugar onde você se encontra. Aqui, enraizado, aí, enraizado, onde você está. Aleluia. Então é necessário que eu e você sejamos discípulos. Que eu e você tenhamos um coração ensinável e obediente. E que eu e você, antes de fazermos, nós possamos ser. Quantos lembram que o Rodrigo pregou sobre isso dias atrás? Sobre sermos antes de fazermos. Nessa hora, já passei 3 minutos do horário, estou finalizando mesmo. Isso não é pegadinha de pregador. Eu te chamo a avaliar os 2 quadros de perguntas que nós trabalhamos aqui. E eu não vou te perguntar em qual deles você se encaixa. O meu desejo, e o do Senhor também, é que ninguém aqui se enquadre em nenhum deles. E que ninguém, nenhuma dessas pessoas que você já está aí, na sua mente, no seu coração, vou falar com Pedro, Maria, Paulo, João, Ana, que nenhuma delas se enquadre, ou que se elas se enquadram, elas sejam retiradas desse quadro e dessa estatística. Desarme-se dos seus argumentos, das suas murmurações, da sua intelectualidade, dos seus achismos, e aliste-se no exército dos improváveis de Deus, que vão continuar realizando coisas impossíveis aos olhos humanos, mas possíveis aos olhos de Deus. E agora, para nós terminarmos, olha para alguém aí perto de você e diga essas frases para ela. Diga aí, você que está assistindo. A obra de Deus precisa de você. A obra de Deus se faz através de pessoas como você. Há muito a ser feito. E o tempo é agora. Amém? Deus pode contar com você. Deus pode contar com você. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar. Quero chamar a Rebeca aqui. Sim, você, gravidinha. Chamar o louvor também. Eu acho muito engraçado quando eu estou aqui, eu chamo o louvor. Porque geralmente sou chamado, né? Que você possa meditar sobre essas palavras, acerca de tudo aquilo que nós falamos aqui essa noite. Que Deus trabalhe no seu coração, que Ele continue trabalhando. Amém? Eu vou pedir para a Rebeca orar. Orar pela sua vida, orar pela igreja, por essa igreja local, pela igreja do Brasil, por aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do Celso, que foi ministrado nesse assunto, Senhor. Nós sabemos, Pai, que isso não é apenas uma palavra falada aqui, mas sabemos que é a realidade de muitas pessoas aí fora, Pai. Sabemos que existem muitos desanimados dentro e fora da igreja, muitos desinteressados e muitos desigrejados, Senhor. Quantas pessoas eu conheço, eu creio que muitos aqui também conhecem, que dizem isso, na igreja é cheio de hipócrita e por isso eu não quero estar lá. Oh, Espírito Santo, traz uma onda, Senhor, de avivamento nessas pessoas, Pai. Reaviva, Senhor, a chama, Pai, que se apagou. Reaviva, Senhor, a paixão pelo Teu nome. A Tua palavra diz que aqueles que Te amam, Senhor, verdadeiramente amam as coisas que o Senhor ama. E o Senhor é apaixonado pela igreja. O Senhor zela pela igreja. E o Senhor ama a igreja do jeito que ela é. E
E a chama, vez após vez, Senhor, para ser uma igreja sem mácula. Uma igreja que veste linho fino, branco, puro. Por isso, Senhor, faz de nós, Pai, pessoas que sejam exemplo. Exemplo para os que estão fora. Oh, Espírito Santo, move, Senhor, move a nossa nação nesse novo tempo, Pai. O Senhor já determinou nesse novo ano. O Senhor já falou com muitos de nós aqui, Senhor, que coisas novas aconteceriam. Um romper nesse ano realmente. E nós vamos caminhar nessa palavra, Senhor. E crer, Pai, que grandes coisas o Senhor fará aqui e fora daqui, Pai. Que realmente, Senhor, essa igreja seja uma igreja eclésia, chamada para fora, chamada para impactar vidas, chamadas para impactar uma nação, chamada, Senhor, para impactar Alphaville. Oh, Espírito Santo, levanta nesse lugar guerreiros, levanta aqui nesse lugar pessoas fortes. Nada de pessoas DDD, desanimado, desinteressado. Não, Senhor, pessoas que fiquem firmes, Pai. Firmes, sabendo do chamado. Pessoas que não precisam ficar olhando para outras para que elas se mantenham na fé. Por isso, Pai, derrama essa onda aqui no nosso meio, Pai. A começar aqui dentro, a começar nesse culto de quarta-feira. Oh, Senhor, que as pessoas sejam super interessadas a virem no culto de quarta-feira, Senhor. Que ficar em casa descansando não seja mais interessante. Que o trabalho até tarde não seja mais interessante. E não seja a prioridade, não seja o que realmente importa, Pai. Oh, Espírito Santo, move, Senhor. Move, Pai. E cada um de nós, Senhor, mais paixão pelo Teu nome, mais paixão pela Tua obra, mais convicção, Senhor, de quem nós somos em Ti. Não só aqui, Senhor, mas em todas as igrejas do Brasil, Pai. Move, Senhor, essa nova onda, Pai. Nós liberamos aqui no mundo espiritual. Nós não queremos estar fora desse movimento que o Senhor vai fazer nesse lugar. Nós queremos ser participantes de tudo que o Senhor vai fazer. De tudo que o Senhor vai fazer. Nos usa, Senhor, para isso. Nos usa, Senhor, para isso. Ora também, Pai, para que cada um de nós, Senhor, se mantenha, Senhor, entendedor de quem nós realmente somos. Que nós, Pai, possamos ter a consciência de que sem Ti, Pai, somos pobres, cegos e nus. Nós nada temos e tudo que nós temos vem de Ti, é para Ti e volta para Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ser pessoas, Pai, que reconheçamos os nossos pecados. Que quando a gente peque, Senhor, a gente possa chegar no irmão e falar: cara, eu pequei, me ajuda, eu preciso de você, me ajuda. Senhor, que possamos ser pessoas que não deixem a soberba e o orgulho transparecerem, que não deixem, Senhor, a soberba e o orgulho guiarem as nossas vidas, mas que possamos a cada dia nos tornarmos mais humildes, Pai. Humildes realmente, Senhor. Ao ponto de falarmos os nossos defeitos, ao ponto de falarmos os nossos pecados uns aos outros, como a Tua palavra diz em Tiago, para sermos curados. Para sermos curados. Cura, Senhor, a Sua igreja. Como Tua palavra diz também, Senhor, uma igreja sem mácula. Tira a mácula desse lugar, Pai. Tira a mácula desse lugar. Nós não conseguiremos romper se o pecado nos puxar para baixo. Nós não conseguiremos seguir adiante
entrar numa nova unção, entrar num avivamento. Se os nossos joelhos não estiverem dobrados e quebrantados e confessando os nossos pecados uns aos outros. Por isso, você que tem orado por um avivamento, saiba que todo avivamento começa com confessar de pecados. Por isso, Pai, promove isso em nós, Senhor. Nós não queremos ser olhados, Senhor, como os bambambãs da história, os espirituais. Não, Senhor, não faça disso o nosso reconhecimento. Nós não queremos ser reconhecidos por isso, Pai. Nós queremos, Senhor, que as pessoas vejam Cristo em nós, Pai. Que as pessoas te vejam em nós, Senhor. Queremos sim ser santo como tu és santo. Mas através da humildade, Pai. Através da humildade, Senhor. Faz isso em nosso meio, Espírito Santo. Faz isso em nosso meio, Espírito Santo. Faz isso. A tua presença, Senhor, é uma realidade viva contigo. É tudo que nós queremos. É tudo que nós precisamos. Sermos realmente adoradores em espírito e em verdade. Que a verdade habite em nós. Que a verdade seja vista nos nossos rostos, Senhor. Para que não chegue pessoas e saiam da igreja por se escandalizarem conosco, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se isso aconteceu. Nos perdoa, Senhor, por pessoas que saíram falando isso. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor, como igreja. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. O Senhor te abençoe. Tenha uma boa noite. Um bom restinho de semana. Vá na paz do Senhor. E domingo estaremos aqui às 10 horas da manhã. Convide pessoas para estarmos juntos, experimentando um pouco mais do que é sermos igreja, em nome de Jesus.